Estamos de volta. Mais uma gravação. Olha, tá sendo bom isso. Já 2 semanas seguidas, já certinho. Tá muito bom. Olha, gente, é sempre bom. É muito gostoso participar da sua vida. É gostoso compartilhar os nossos pensamentos. E é muito mais gostoso ouvir os seus. Sim. Então a gente sempre encoraja, não leva isso de forma leviana. A gente quer ouvir os seus pensamentos. Se você tem versículo que você quer compartilhar, compartilha, a gente quer ouvir. A gente está no mês de Thanksgiving, né, de ações de graça, e hoje a gente quer falar sobre gratidão dentro de um prisma um pouquinho diferente. Mas antes de entrar nisso, curte, se inscreva. Que mais? Compartilha com o pessoal, WhatsApp. Gente, eu tô percebendo que, na verdade, a galera gosta muito mais de compartilhar a gente no WhatsApp. Assim, tem muita compartilhação pelo WhatsApp. Isso é bem bacana. Então, muito obrigada você que tem participado aqui com a gente. O que mais antes da gente entrar e mergulhar nisso? Nossa, a gente... É que assim... A gente fica tão focado na palavra, porque a gente quer entrar nisso, assim, mergulhar na palavra, que a gente esquece das informações do que acontecem ao redor no mundo, né? Mas acho que vocês já sabem que o Trump ganhou. Então, pra você que tá aí, tipo, não quero o Trump e tal, e você é crente, hoje teve uma notícia muito bacana, que ele vai trazer a Bíblia para as escolas públicas novamente e vai, né, falou assim, olha, a gente tem que orar, tem que ser uma nação que ora, que lê a Bíblia e tal. Então, se você tava em dúvida, assim, gente, claro, se eu for falar para vocês que eu sou cegamente Trump, acho que não sou. Nem perto. Eu sou cegamente Jesus apenas. Amém. Homens são falhos, mas da mesma forma que no passado reis foram levantados e honraram a Deus e libertaram o povo de Deus e serviram o Senhor, eu acredito que Trouxe o Trump... bênção pro povo de Deus. Eu acredito que o Trump vai... só o fato dele trazer a Bíblia de volta pra nação já é grandioso e ele nem entrou lá ainda. Então, assim, tô bem feliz. Pra você que não é crente e não gosta de Trump, pelo menos ora por ele, porque ele tá trazendo a Bíblia de volta pra nação e pras crianças. Ele fez algumas decisões de gabinete que foram muito boas, pessoas que são muito capazes e pessoas que vão voltar ao... Então, o principal ponto é que existem valores dos fundadores dessa nação. Então, quando a Constituição americana foi escrita, tudo isso... Os fundadores da nação, eles tinham valores que eles compartilhavam. E ele está tentando voltar o país para esses valores fundamentais do país. E isso é muito bom. Indiferente se você é da esquerda, da direita, enfim. Os valores fundamentais do país fizeram dessa nação uma das maiores e melhores nações do mundo. Então a gente está bem feliz que isso aconteceu. Sim, então só queria celebrar e dizer que a gente está bem feliz. Estamos gratos. Estamos agradecidos porque Deus foi bom e a gente crê que a nossa nação vai assim, em nome de Jesus, vai deslanchar. E essas guerras aí vão acabar em nome de Jesus. Amém. Já tem alguma sinalização de terminar as guerras. Então a gente está bem feliz. Eu creio em nome de Jesus. Ok, eu acho que por aí, eu acho que de novidades assim ao redor do mundo, não sei que a gente podia trazer de vez em quando uma notícia ou outra, mas eu acho que essa valia a pena trazer. Né, mas é isso, eu acho. Acho que a gente pode entrar nesse negócio de gratidão. Posso começar a falar? Ou você quer entrar direto na palavra? Fala, amor. Então, sobre gratidão, eu tava orando e trazendo esse tema, porque é um tema, assim, tão gostoso. Primeiro, eu gostaria de incentivar você sim, a ser agradecido a Deus em tudo, mas não usar a palavra gratidão levianamente. Do tipo, só, gratidão pra aqui, gratidão, tchau, pessoal. Sabe o negócio? Seja intencional com Deus quando você for grato. Enfim, eu tava orando e eu coloquei em uma música, um louvor, que a palavra é gratidão, a música é sobre gratidão. Eu não sei se ela tem em português a palavra é gratidão. E ela é profunda, assim, sabe?
muito profunda. E eu tava ouvindo, eu falei, Deus, eu quero falar de gratidão, mas eu não queria só falar, tipo, como a gente tem que ser grato, na família, em casa, no trabalho, enfim. Tipo, fala comigo, pessoalmente, né? Do tipo assim, o que eu preciso ser grata, ou fala comigo sobre gratidão. Orando mesmo. E daí, ouvindo essa música, eu parei, só tava ouvindo a profundidade que esse cara cantava sobre gratidão. Você conseguia perceber o gemido do espírito dele quando ele cantava. Eu falei, Deus, eu consigo sentir a dor do espírito dele quando ele tá cantando. De tanta gratidão, tipo, porque eu não sou nada. O Senhor é tudo. O Senhor é o rei. Eu não sou nada. Não sou nada. Muito obrigado, porque o Senhor me viu e me escolheu. Mas assim, ele canta, não só canta, é profundo, é do espírito, não é nem da alma, é lá do fundinho do coração. E eu falei, poxa Deus, é isso, sabe? A gente precisa encontrar essa gratidão mais dentro da gente, mais profundo. Não ser uma gratidão artificial de, obrigado. Eu acho que essa é a diferença. A gente tá colocando a gratidão no mesmo peso do obrigado, sabe? E não é. Você pode falar obrigado pelas coisas. Isso é politicamente correto. Tem uma palavra melhor do que politicamente. Isso é... não é de etiqueta. Eu tô pensando em inglês agora. Tá me fazendo uma... não tá fazendo bem pra minha cabeça. É de etiqueta, do tipo, formalidade? É uma formalidade. Muito obrigado. Você é uma pessoa educada quando você agradece. É educado. Essa é a palavra que estou procurando. Muito obrigado é educado. Gratidão vai muito mais longe do que um obrigado. Não é só porque você é educado que você é agradecido. Você é agradecido porque você é humilde. Você é agradecido porque você reconhece que aquela pessoa está te servindo, que aquela pessoa te deu, é muito precioso. Então não é um obrigado. Não é só porque você está sendo educado. A gratidão vai muito mais longe do que isso. Vai muito mais profundo do que isso. E se hoje você tem usado essa gratidão de uma forma um pouco mais superficial, tá errado. Porque ela não é um obrigado. Ela é muito mais profunda. Ela é do coração, ela é íntima, ela é o reconhecimento do que o outro está oferecendo pra você, do tipo, é uma humildade de, poxa, eu não mereço. Igual esse cara que ele tá cantando pra Deus, fala assim, Deus, eu não sou merecedor. Deixa eu traduzir algumas das... Vocês podem ter uma versão e talvez reconheçam essa canção, mas eu queria traduzir a letra para você entender o que ela está dizendo, essa expressão do coração. Então, todas as minhas palavras são insuficientes. Eu não tenho nada novo. Como posso expressar a minha gratidão? Eu posso cantar essas músicas como faço muitas vezes, mas cada música termina e você não termina. Então, eu jogo minhas mãos ao ar e te louvo de novo e de novo, porque tudo que eu tenho é um aleluia. E eu sei que não é muito, mas eu não tenho nada que seja apropriado para um rei, exceto um coração cantando aleluia, aleluia. Eu tenho um só movimento, só uma resposta. Com os meus braços abertos, eu te adoro. Eu jogo as minhas mãos ao ar e te louvo de novo, porque tudo que eu tenho é um aleluia. E eu sei que não é muito, mas eu não tenho nada apropriado para um rei, exceto um coração cantando aleluia, aleluia. Então, ó minha alma, não fique encabulada. Levante o seu cântico, porque existe um leão dentro dos seus pulmões. Levanta e cante ao Senhor. E ele repete isso várias vezes. Então, essa ideia de que eu não tenho nada apropriado para um rei, então eu vou fazer o que eu posso, que é simplesmente cantar aleluia, aleluia. Porque parece que a única palavra que engloba aproximadamente o que eu sinto é aleluia, Quando aleluia. ele fala, tipo, há um leão nos seus pulmões, na verdade, ele tá clamando como Davi. Alma minha, desperta. Sim. Do tipo, desperta, alma minha, acorda, porque, aleluia, o Senhor é grande. Sim. E aonde há hoje essa profundidade de quebrantamento para simplesmente falar, Senhor, aleluia, né? Do tipo, a gente... Não é gratidão porque ele te deu uma casa, não é gratidão porque ele te deu um carro, não é gratidão porque eu tenho saúde, não é gratidão porque eu tenho coisas. Sim. Não é nada disso. É só gratidão, aleluia, Por quem ele é, porque ele é rei.
Aleluia, Senhor, o Senhor é rei. A gratidão não tem a ver pelas coisas. Mais uma vez, obrigado cabe. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu um carro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma casa. Obrigado, Senhor, mas aleluia, Jesus. Gratidão, porque o Senhor é rei. Rei sobre a minha vida, rei sobre a minha casa, Senhor sobre todas essas coisas. É sobre Ele, não sobre mim. E essa mesma dependência que nesse cântico você percebe, Davi também expressava isso muito bem. Quando Pedro fala, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida. Essa percepção que existe uma fonte, existe um Senhor, existe um só Deus. E se eu não estiver conectado nele, se eu não estiver recebendo dele, se eu não tiver essa vida com ele, então eu não tenho nada. Né? É isso mesmo. E dentro do que você estava falando, dessa gratidão, dessa sensação de... Você pode até falar obrigado para as pessoas e não mostra uma verdadeira gratidão. Eu penso muito no meu pastor. O meu pastor aqui, todo domingo que ele vê a gente servindo, ele vai membro por membro, servo por servo, e ele vai agradecendo. Olha, muito obrigado por tudo que você faz, né? E é um segundinho, mas ele tenta ministrar você naquele momento, que você saiba que ele está te enxergando e ele é grato pelo que você faz. E eu já falei com a Ângela algumas vezes, tipo, eu não preciso que ele diga isso pra mim, eu sei que ele é grato. Dela, mas você não gosta de palavra de afirmação, isso te incomoda, né? E você não quer ouvir a gratidão dele, né? E pensando nessa situação, quantas vezes a gente já ouviu a mesma frase saindo da boca de alguém que estava só dizendo aquilo para que você continuasse fazendo aquilo, porque a pessoa precisa de você nessa função. A pessoa precisa que você voluntarie nessa área, então ela precisa te manter feliz. Ela precisa te manter ocupado. Entende? E pastores, eu sei que todo domingo agradecer as suas ovelhas e os voluntários da sua igreja se torna, e pode se tornar repetitivo, mas quando o seu coração é um coração de gratidão a Deus por quem ele é e pelo que ele já fez na sua vida, não o que ele te dá, mas o que ele faz, né? A salvação, o perdão, a cura, etc. E você olha para suas ovelhas servindo o reino, servindo o Rei dos Reis, isso também deve te encher de alegria e gratidão. E sempre remeto ao momento no Conexão onde o nosso voluntariado, ele fazia muito mais do que a gente pedia. Entende? A gente conversava, cada um assumia suas responsabilidades e não era nem uma questão de delegação, era uma questão de voluntariado. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então era só organizar esse voluntariado. E o povo não só fazia o que eles tinham determinado que iam fazer, mas iam muito além para fazer. E o Espírito dentro da igreja, quando todos ofertam, isso volta ao Velho Testamento, quando estava construindo o templo, quando estava construindo a muralha e tudo. Quando o povo dá com alegria, se voluntaria com alegria, com o espírito de eu vou voltar a Deus uma honra, uma glória, uma gratidão por causa da gratidão. Eu quero fazer o meu melhor porque Ele merece, porque Ele é digno, entende? E não é você só se animar com o seu pastor. E pastor, é muito fácil às vezes a gente entrar nesse lugar de eu mereço, né? E isso acontece com todos em um momento ou outro, às vezes mais, às vezes menos. Mas quando você vê, a gente comentou num dos episódios, o pastor recebeu um carro muito legal, aí você fala, puxa, mas a minha igreja não dá um carro super legal. Por quê? Né? E você fica nessa de comparação, mas você não está vindo de um lugar de gratidão. Você está vindo de um lugar de ostentação, de um lugar de querer reconhecimento e tal. E é muito sutil quando entra. Sutil. Quando entra é sutil. Não é sutil depois, que cresce e vira um monstro. Né? Não é. Mas quando essa mudança de mentalidade de um lugar de gratidão e quebrantamento para um lugar de soberba e querer esse reconhecimento, aquela mudança é sutil. Sim, porque você sai daquela posição de servo, de Senhor, eu não sou merecedor, obrigado pelo que o Senhor me escolheu para... Não, eu fui escolhido porque eu sou o cara, entendeu? Só eu poderia fazer isso aqui, porque... Veja eu. Aquele episódio. O ego grande. Entende? Então, é difícil. E, na verdade, eu sempre remeto do tipo, a
a modernidade que a gente está vivendo. Sim. Ainda mais quando você vai pra faculdade, faz um monte de faculdade. Quando você vai pra faculdade, o esquerdismo, ele bombardeia a gente, principalmente povo cristão, com conceitos errados para nós. O mundo. O mundo. Você falou esquerdismo, mas esse é um termo político. Sim, o mundo. O mundo, ele te bombardeia do tipo assim, o vitimismo, de tipo, ai, você merece. Do tipo assim, você merece. A gente teve até um episódio de pastor que tava querendo merecer a honra, né? É. Do tipo, não, você merece, você deveria. Isso já sou igual ao inimigo, né? Você merece, você merece. Sim. Do tipo, você é merecedor. Ninguém tá te honrando, devia te honrar. Ninguém tá te dando, devia te dar. Do tipo assim, eles não estão te honrando o suficiente. Do tipo assim, olha, eu só vou pregar nesse lugar se eu chegar com honrarias. Do tipo assim, eu não gosto dessa pessoa porque ela não me honra do jeito que deveria. Eu já ouvi isso. Não, e até o comparativo. Você vai numa igreja que despeja em cima de você. Sim. E faz, e te agrada, e estende o tapete vermelho pra tua entrada e tudo aquilo. E aquilo massageia o seu ego. Aí você vai numa igreja que te recebe com honra, mas não lambe os seus pés quando você entra, e você começa a achar aquilo menos. E você começa a se desagradar da atitude. Quem sabe até julgar. Aqui eu não tenho honra. Quando muito pelo contrário, você tem muita honra. Sim. E quem sabe você está esperando mais honra do que você merece. E quem sabe você esquece o que eu vou ler agora. Então, esse versículo veio há pouco tempo. E a gente estava conversando sobre isso e Deus colocou esse no meu coração. E quando eu li, ele foi até mais firme do que eu imaginava. Então vamos lá para Mateus 23. E eu vou ler só a partir do 6, mas pode ler a partir do primeiro, que é muito legal. Então é Jesus falando sobre os fariseus, né? E ele diz assim: eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família. E tem somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. E isso é muito lindo, porque Jesus está tentando trazer esse lance de se humilhar e ele te engrandece. E quando você desejar o engrandecimento, você vai ser humilhado, porque tem um mestre, tem um Senhor, tem um Pai, tem um Deus. E não é você. E no outro episódio, quando a gente falou, nossa, muitas vezes o líder, ele fica, não, mas esse piá não era nada, era um pé rapado, eu que vi, eu que dei, Meu querido, se você via ele como pé rapado, não foi você que viu o futuro, não foi você que viu o potencial, não foi você que moveu o seu coração para investir num pé rapado, num perdidão, num drogadito, chame do que você quiser. Quem moveu o seu coração foi Deus, porque Deus sabia os planos que ele tinha para ele. Deus sabia o chamado que ele tinha para ele. Então ele moveu o seu coração, um coração orgulhoso, de pé, né? E abençoou esse homem que se tornou um grande homem de Deus. Amém. Sim. Louvado seja o Senhor. E Senhor não é S minúsculo você. É Senhor, S maiúsculo Deus. Sim. E isso me traz para o primeiro versículo que Deus colocou no meu coração, que é Mateus 18. E os discípulos chegam perto de Jesus e dizem assim, quem é o mais importante do reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou na frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então, no reino dos céus, Deus está dizendo, você se humilhar, ser humilde como uma criança,
vai fazer de você a pessoa mais importante, porque você está dando honra aos outros, você está colocando os outros num pedestal acima de você. E eu entendo que quanto mais influência você tem, mais difícil é se permanecer nesse lugar. Sim. De servo, é muito difícil, porque as pessoas elas querem te dar honra, porque ainda mais se você é um pastor com uma influência grande e você move no espírito e as pessoas, e é legal isso, do tipo elas reconhecerem Deus na sua vida, mas quanto maior a sua influência, muito difícil você permanecer nesse lugar de servo, né? Do tipo e assim, mais necessário... de não ficar tipo, não, eu estou em um novo patamar agora, do tipo, meu cachê tem que ser tanto, pra me levar a pregar tem que ser tanto. Mas mais tipo, necessário se faz você buscar essa humildade e entrar na presença de Deus, porque gente, não tem como você ser orgulhoso na presença de Deus. Sim. Porque a diferença entre nós e Jesus Cristo e o Espírito Santo e Deus Pai é tão gigante que não existe espaço para soberba. Porque na presença dele você vê a perfeição, você vê a pureza, a santidade de Deus, e daí você vê a falta de pureza, a falta de santidade que existe na sua vida. E isso traz arrependimento, isso traz quebrantamento, isso traz humildade. Sim. Né? E a gente não gosta da palavra se humilhar, mas aqui nesse versículo em Mateus 18 ele diz, aquele que se humilha. Então, se humilhar é uma palavra que nós devemos buscar diante do reino. Sim. Então, a realidade é a seguinte, se eu, membro, se eu, homem, esposo, pai, tô tendo dificuldade de me ver como uma criança, de me humilhar como uma criança, eu preciso então parar o que eu tô fazendo e entrar na presença do Altíssimo. Mas eu posso falar uma coisa pessoal, Manda. a minha sensação pessoal, tá? Que quando eu estou me preparando para ministrar e quando eu tô, tipo, subindo no altar, eu tô lidando com o povo, com a igreja e tal, eu tenho um zelo, porque eu tô representando a Cristo, sim. Então eu tenho um zelo maior em ser mais agradecida, em ser mais, assim, solidária, mais pacífica, frutos do Espírito brotando, entendeu? Porque naquele momento, eu entendo, eu tenho o entendimento de que, como ministros de Deus, nós estamos representando a Cristo naquele momento e é do tipo assim, um cuidado maior. Mas quando a gente desce daquele púlpito, essa verdade, ela fica guardada muitas vezes, dentro de casa, no dia a dia, no trânsito, no supermercado. Essa gratidão de em casa, essa humildade do tipo... E isso eu vou falar porque sei de bastidores. A fala que a gente tem com o microfone, muitas vezes não é a mesma fala que a gente tem atrás das cortinas, nos bastidores, em casa, no trânsito, na vida cotidiana. Então, assim, não é porque eu acho que as pessoas estão representando quando estão diante do povo, mas é que você tem mais uma consciência, tipo, não, estou representando Deus aqui, eu preciso me abdicar, essa é a palavra? Abdicar de mim, porque eu quero que o Espírito Santo venha, você fica mais consciente disso. Então, do tipo assim, você fica, Senhor, assim, mais sensível ao Espírito Santo. Mas uma vez que desce, o linguajar, por exemplo, e a atitude não é de gratidão, não é de amor, é muito mais dura, é muito mais do tipo, eu que tô mandando, eu que tô fazendo, eu que não sei o que, entendeu? Não tem todo esse quebrantamento que quando estamos movendo no Espírito Santo, lidando com a igreja do Senhor, esse cuidado quando estamos em público, na verdade, né, com o microfone. E assim, eu não vou chamar que há falsidade nisso, porque eu conheço muita gente que não é falso, mas que, assim, quando entrega, né, tipo, vai pra casa ou tá no trânsito e tal, as coisas, assim, saltam, né? Então, vamos lá. Então, acho que existem categorias diferentes e a gente pode enumerar um monte, mas eu não quero fazer isso. Então, vamos dizer, em algum grau, algumas pessoas podem ter essa falsa modéstia. Concordo. É falso. Sim, concordo. Sim, é falso.
Outro grau pode ser pessoas que estão mais preocupadas em representar Deus bem, mas esquecem que nós estamos representando Deus em todos os momentos, não só quando eu estou ministrando. Com Deus você não tem pontinhos a mais, porque na igreja você representou bem, em casa porque ele faz. vem todo o tempo. Tipo, na verdade ele tá muito mais interessado quando ninguém está olhando e quando você tá sozinho, do que quando você tá em público, na verdade, né? Concorda isso? Quem sabe o microfone é a sua santificação quando deveria ser Jesus em todo momento. Não, é verdade, isso pode acontecer. Quem sabe você é mais santo quando tá com o microfone. Eu não tô falando só pelo stream, né? O live stream. Porque cai na internet e tá lá pra sempre. Isso também é um fator. Isso mudou muito as pregações. Isso também eu lembro quando o Johnny pregava, antes do culto, eu ficava, amor, você não pode falar tudo que você quer no microfone se for pro YouTube. Por favor. Porque assim, o Johnny às vezes não segura o que diz. Por favor. Eu sei que você quer exortar, mas tenha cuidado. Eu ficava aflita, gente, com esse negócio de live stream. Eu ficava... Então, existe esse lance do stream, essa conscientização que muitos pastores têm mais cuidado. Sim, mas não é disso que a gente tá dizendo. É quase como se o personagem de fim de semana... o filtro dele é o microfone, entende? E não é o Espírito Santo. Isso tá errado, isso não é bom, não tá certo isso. O filtro tem que ser o Espírito Santo o tempo todo. Então assim, a gente pega isso e aplica isso pros irmãos. A gente fala muito de pastor com reizinho na barriga, complexo de rei. E a gente acabou de ver, quem quer ser o maior é que seja o menor. Aquele que se humilha será engrandecido. Então, é o oposto. Não se chame de líder, não se chame de mestre, não se chame... toda essa adoração que nós queremos, só uma pessoa merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todo o louvor, gente. Sim. Não tire de todo o louvor. Né? Eu lembro quando o pastor Luiz estava dando um curso pra gente na escola de líderes, ele estava falando de seitas diferentes, e ele falou, quando você pega João 3,16 e você analisa o texto e pega uma religião, uma denominação, qualquer coisa, e você aplica o filtro de João 3,16 para o que eles estão proclamando, se eles distorcerem João 3,16 de qualquer forma, uma vírgula, um pingo, então é uma seita. E eu gostei tanto disso, mas pegue isso também. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória é somente para Jesus Cristo. Somente para Jesus. Somente. E aí? Não sobra nada pra gente. E isso tá perfeitamente bem. É assim, eu não morri por ninguém, eu não salvei ninguém, eu não dei minha vida pelo pecado da humanidade. E às vezes a gente cai na falha e fala assim, puxa, antigamente, até esses dias, minha sogra estava aqui, e ela passou por essa época da igreja de mover do espírito de evangelismo, das igrejas crescendo assim fervorosamente, um povo sedento, um povo... Ela não só participou, como ela foi uma das desbravadoras dessa época, né? Onde Deus usou ela e meu sogro muito no Brasil, assim, para levar o evangelho e ver todo esse mover. Então, como ela é uma, né, do meio dos apóstolos, assim, pioneira desse momento, eu fui perguntar pra ela, tipo, o que nós, da nossa geração, o que estamos falhando? Porque não me cabe pensar que, não, é porque estamos vivendo em um momento que é mais frio. Então, por isso, não vai haver avivamento, assim, de fogo, caliente, igual era lá no passado. O povo não vai ser tão desejoso, porque estamos vivendo em um outro momento. Eu acho que essa é uma frase muito fraca, ou, na verdade, uma forma muito bonita para dizer... A gente não tá se colocando no chão e a gente não tá chamando o Espírito Santo e a gente não tá se prostrando e se humilhando diante do rei, porque o rei só entra na casa se houver quebrantamento. E assim, não é quebrantamento do povo, é quebrantamento da liderança. Sim, do povo. Mas isso inclui a liderança. Principalmente a liderança. Sim. Sabe por quê? Sim, porque o povo imita a liderança. O povo segue a liderança. Se a liderança não ora, não adianta pedir orar. Se a liderança não jejua, o povo tá não frio, mas pedir. O que eu tô dizendo assim, a frieza é do povo. Não dá pra pedir para o povo se esquentar.
Porque quem é o Moisés que tem que ir pra montanha, se ver com Deus e trazer as tábuas da lei pro povo que tá lá fazendo tudo errado? A responsabilidade de Moisés não é do povo. Você não vê o povo subir na montanha buscando o Senhor. É da liderança. Então, assim, o que eu vejo, isso, gente, serve pra mim, não tô falando, não tô batendo em você, do tipo, é aquela faca de 2 gumes que corta pros 2 lados. Porque quem sabe da nossa história sabe, tipo, que a gente realmente queria levantar uma igreja fervorosa e não era. E dói no meu coração. Uhum. E eu não aceito que não era fervoroso porque o povo é frio e essa é a época. Eu chamo a minha responsabilidade. Sim. Gente, a frieza é porque os Moisés de hoje não estão parando suas vidas para subir até a montanha, para citar com o Senhor e falar: Senhor, fala comigo. Sim. Aquieta tudo e fala comigo. Do tipo assim, Moisés teve que sair do meio do povo. Acabou a agenda dele. Entendeu? Ele teve que fechar o celular, sair das redes sociais e subir. E a diferença é que nós estamos nos conformando com esse mundo. Isso! Que é um mundo hot pocket. Não vos conformeis com esse mundo. A realidade é que a gente tá se conformando com essa ideia de micro-ondas. Sim. Pensa, quando eu tava crescendo, a gente falava de vamos levantar um clamor. Era sério, gente. Os avivados. Era sério, né? Vamos levantar Sapatinho o clamor. de fogo, né? Sapatinho de fogo. Não, quando falava vamos levantar um clamor. Era sério. É um clamor, o culto vai ser um clamor. O culto. Era um clamorzão. Era... Se sobrar tempo, tem palavra. Exatamente. Era o clamor. Era poderoso. Hoje, vamos levantar um clamor. É igual 1 minuto de silêncio no esporte. Tô falando não só pelo silêncio, que às vezes é. Mas eu tô dizendo... O prazo é 1 minuto. E com o relógio no telão contando aí. Contagem regressiva de 1 minuto. Entende? Não, e é bem isso. É um clamor agora. Levantou o clamor. Cara. Continuamos o culto, Continua o esquema. Então, assim, eu chamo minhas... a programação, né? Por que eu tô falando disso? Porque Deus, ele reconhece um coração agradecido. E ele vai se manifestar quando há gratidão. Ele vai se manifestar quando o povo se humilha. Como se tivesse algum versículo que diz: se meu povo que se clama pelo meu nome, se eu humilhar, orar, se arrepender. E assim, e talvez também, como a gente somos, assim, o povo moderno, onde tá tudo instantâneo, às vezes eu também sinto que a gente tá assim, a gente tá clamando, e assim, o Espírito Santo tá assim, gostando tanto, mas quando ele tá quase pronto pra falar, tô vindo pessoal, tô chegando, a gente fala, não veio, não deu tempo, tem outra coisa pra fazer e tal, vamos embora, sabe? Então, mais uma vez, eu sinto a responsabilidade de mim, eu cobro a mim mesma, sabe? É um negócio que, assim, tem dentro de mim, gente, um clamor de ver a igreja pegando fogo novamente, sabe? E pra desbancar a ideia de que é um tempo frio, não é verdade. Tá tendo avivamento em tudo quanto lugar. É verdade. Entende? Então, a igreja subterrânea na China tá vivendo algo incrível. Na Coreia tá vivendo algo incrível. Se você for pra Califórnia... Não, mesmo no Brasil tem lugares que tem... eu ia chegar lá, mas pode? Não, pode. Manda Sorry. Lá. Tem acontecido, do tipo, Deus tem... É a igreja do Senhor, não é nossa, né? Sim. E ele não vai deixar isso morrer. Então, assim, ele olha, ele fica procurando. Ele tá sondando a terra. Eu tô sondando a terra. Aquele cara ali, ele é humilde. Então, que é o que o John tá falando, aquele que ninguém vê, que você achou que você que ergueu. Aquele cara tem um coração. E Deus não tá procurando o cara que tem a melhor voz, Deus não tá procurando o cara que tem o melhor talento, Deus não tá procurando o cara que tem as melhores, como diz, os melhores recursos. Não é isso que Deus vê. Ele tá procurando o coração. Você não precisa ser o melhor músico, Diz mas... que som da terra em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. É o coração. Ele tá procurando o seu coração. É isso. É isso, gente. Então, assim, semana passada a gente falou sobre você ser generoso e doar os seus talentos, os seus dons. Hoje a gente tá falando sobre gratidão. Mas sobre você não colocar na mesma balança o agradecimento, que é muito educado você agradecer, mas a gratidão é muito mais profunda do que isso. E você simplesmente, aleluia, agradecer ao Senhor por quem Ele é, pelo Deus grandioso que Ele é,
Porque ele é o grande eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E reconhecer a grandiosidade dele e o amor que ele tem por nós e o cuidado que ele tem por nós é só por ele. Esquece as coisas naturais e as coisas físicas, que você não vai levar isso com você. Do tipo, isso não importa, na verdade. Assim, você agradeça, fala, Deus, obrigado, né? Seja agradecido. Mas é mais do que nesse momento eu quero te ajudar a entender que a gratidão é muito mais do que só agradecer as coisas naturais. Ah, porque Deus me deu isso, me deu trabalho, me deu saúde, me deu... Do tipo, as pessoas no mundo também agradecem por isso, e eu não tô comparando. Que bom que elas agradecem ao Senhor por causa disso. Porque o sol, ele brilha para todos. E Deus colocou o sol para todos. Então, amém que eles agradecem, mas... profundamente falando, agradeça por quem o Senhor é na sua vida, pela grandeza que ele é, e tire um tempo só pra ele, assim. Eu acho que a coisa mais preciosa que você pode dar pra Deus é o seu tempo. É chegar diante dele e falar, Deus, eu sou sua, eu sou seu, tô aqui só pra te glorificar, pra te adorar, pra te amar, pra estar contigo. Isso é a coisa mais importante, sabe? Estar com o Senhor e trazer ele pra sua vida, não ficar só tipo, agora eu tô diante do povo, agora eu tô diante da célula, agora eu tô diante do próximo aconselhamento. Porque aquilo que é uma prioridade na sua vida, você vai investir mais tempo nisso. E se você quer ser grato a Deus que te deu todas as coisas, quem ele é, o que ele faz por você, o que ele representa, para ser grato, você precisa gastar tempo na presença dele. É que nem eu tentar convencer minha esposa que eu sou muito grato que ela casou comigo, se eu não gasto tempo com ela. É difícil. Eu já tentei vender essa mentira e não consegue vender, não. Ela não tá comprando, não. Né? Mas eu queria fazer dar uma guinada aqui. E algo que Deus também colocou no meu coração é sobre a sua família. Então eu queria falar com pais. A gente tem vários exemplos de pais que tem crianças excepcionais e muitas vezes eles não são gratos por ela. Então, por exemplo, eu levei uma puxada de orelha umas 6 semanas atrás da minha esposa, porque eu pego muito no pé da minha filha mais velha. E ela falou, amor, ela é incrível. Ela é incrível. E eu sei que você espera muito dela porque ela é incrível, mas ela não sabe o quão grato você é por ela. Gente, isso foi um corte no meu coração, um bom corte, não um mau corte. Um corte no meu coração me trouxe uma percepção, um arrependimento e uma mudança de atitude. Porque eu sou um pai que vejo uma filha incrível, que me oferece muito, é excepcional e eu exijo muito dela. Mas eu esqueço de ser grato e de deixar isso claro para ela. E muito pior, de chegar diante de Deus e agradecer ele por me dar uma filha que eu não mereço. Eu não mereço essa filha. Eu não mereço minha segunda filha. Eu não mereço o meu filhinho. E hoje a gente olha para eles dia após dia, dia após dia. E agora vem um agradecimento e um quebrantamento de, puxa, eu não sou digno, mas você me deu essas crianças para cuidar para você. Então eu preciso fazer um trabalho melhor. E esse arrependimento, essa humildade com esse agradecimento, isso agrada a Deus, com certeza. E ele vai dar todos os recursos para você cuidar da sua família. Amém. Aí você diz, puxa, Johnny, mas é fácil, seus filhos são incríveis, a gente acompanha vocês no Instagram. Calma. Nós temos um casal de amigos que eles são muito mais crentes que a gente se espelha neles, a gente tenta imitar a fé deles. Por quê? Eles têm 2 crianças, 2 meninas com necessidades especiais, e agora descobriram que estão grávidos de uma 3ª criança, e a gente não sabe como vai ser a realidade dessa criança, mas pensa num casal que ama, que despeja, que agradece para as 2 meninas e para Deus. Você olha, é um chamego, é um... né? E elas são queridas. E elas são incríveis, mesmo com todas as suas dificuldades. Elas são demais. Mas eles estão chamando a existência alguma coisa que naturalmente não existe. Mas espiritualmente, essas meninas são incríveis o que Deus está fazendo. Entende? Não, e daí você também... Porque os pais derramam muito amor, muita oração sobre elas, você também percebe que os médicos dizem, não vai andar. Aí anda.
Não vai falar. Essa não passa dos 3 anos. E a mais velha tá com 6 ou 7? Não chegou 7 ainda, acho que uns 5. É. Mas tipo, saiu um post umas 2 semanas atrás, tipo exatamente. Isso, o médico disse que vai, ela não passaria de 3 anos. Não vai sobreviver. E tá firme e forte. E ela faz hiking, escala montanha com os pais. Eles são bem aventureiros. Eles fazem trilha com os pais, eles são super aventureiros, sabe? Mergulha, nossa, divertido demais assistir eles e participar da vida deles. Mas assim, você vê, os médicos dizem, não vai conseguir enxerga, não vai conseguir. Tá lá. E estão vivendo, e assim, no Senhor, dando graça, dando força, agradecidos e plenos e amando sua família. E você vê o médico diz isso. E, não é a realidade aquilo lá. Tanto que eu falo pra você também, quando os médicos falam alguma coisa pra você, não toma isso de verdade. E se você é médico, não me repreenda. Estamos falando em fé. Vá ao médico, faça diagnóstico, tome a medicação. Sim. Não tô dizendo pra não fazer isso. Mas que, na verdade, eu sempre digo assim, se isso está acontecendo, eu vou tomar os cuidados que são necessários, mas vai ser pra glória e honra de Deus, porque isso aqui vai acabar, vai cessar, Deus vai curar, e pra glória de Deus, isso vai ser, assim, honrado. Então, assim, veja Deus nas coisas, na verdade, né? Traga Deus no seu dia a dia. Por isso que eu tava falando, igual esse casal que a gente tava falando, eles são pastores também. E assim, é um dos casais de pastores, gente, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. Sim. Tem muitos pastores que eu conheço, pastores que nós moramos na casa. Assim, que eu via no Brasil, vinha ministrar, sabe, os pastor gringo que vem pregar na sua igreja, sabe, assim, desses, do fogo, e falar assim, nossa, esse cara é do fogo, muito, assim, profético, tal, assim, maravilhoso, esse pastor do fogo. Tá, então, a gente que era muito amigo da família, e daí a gente veio aqui pros Estados Unidos, por um tempo, a gente foi lá pra igreja dele, porque ele tava cuidando da gente, discipulando a gente por um tempo teve que ir morar na casa dele, por necessidade mesmo. Ele nos acolheu. E a gente morou na casa deles. Gente do céu, mas se teve um momento na minha vida que me trouxe muita humildade, mas muita humildade, e me quebrantou demais, foi esse tempo que eu passei na casa desse homem. Sabe por quê? Porque ele tem a casa grande dele, a casa americana confortável dele, ele tem os negócios dele americano, que é muito legal, que todo mundo olha e acha um sonho. Ele tem mesmo. É linda o terreninho dele lá, com as ovelhinhas, da coisa mais linda a casa dele. E você fala, nossa, deve ser orgulhoso, porque se ele também não fala a língua direito, né? Não é nem que se eu fico julgando, porque eu nunca vou pra casa de ninguém julgando. Nem fui julgando, na verdade, que na situação que eu tava meio deprimida, nem pensava nessas coisas. Mas vendo a história pra trás, tá bom? Analisando a situação. Gente do céu, eu lembro desse homem quando ele ia pregar no Brasil, que eu olhava pra ele, aquele homem cheio de Deus e tal. E quando eu fui pra casa dele, que eu vi ele de chinelinho ou de sapatinho cortando grama, e a esposa, poderosa, ministrando na igreja profeticamente, toda linda, de salto alto, de maquiagem, coisa mais linda do mundo. Mas no dia a dia ela tá lá dando comida pras galinhas, ou plantando milho, ou lavando a louça, numa vida normal. E não é que eu achava que os outros pastores, que a gente tá casado, a gente tem uma família de pastores. Não é que eu tô achando que ninguém faz, eu sei que todo mundo faz. Mas a questão é o seguinte, a humildade deles, de trazer a igreja pra casa deles. Trazer a gente pra casa deles. Não, você não vem pra minha casa, fica aqui comigo. Aí eu pensei, fez com a gente, né? Porque ama muito. É aquele amor de pai, eu amo seu pai, vou cuidar de você. Eu sentia isso, que devia ser isso. Mas não, quando a gente chegou lá, ele cuidava da igreja com o mesmo amor e carinho e humildade. Sim. Sabe? De acolher. Eu falei, tem ação de graças. Tem muita gente que não tem família, vou abrir minha casa e fazer. Ele fazia abrir a casa dele e convidava. Se você não tem, vai lá pra minha casa. Dezenas de pessoas iam comer na casa dele. Na casa dele. Já falei isso na casa dele. As pessoas hoje em dia não querem abrir a sua casa, nem pra célula. Quanto mais pra servir peru pra todo mundo. As pessoas não querem fazer isso mais. E cada vez que eu olhava esse homem, eu falei, Deus, isso me traz tanta humildade. Senhor, agora eu sei porque quando ele vai pro Brasil, o Senhor usa tanto ele. Sim, ele vive o que ele prega. Ele vive o que ele prega, gente. Mas ele se mantém muito humilde. E ele se mantém muito humilde. Então, assim, o que eu tô tentando dizer pra você é quanto mais você permitir ser humilde, se quebrantado, Deus vai usar você muito mais. Então, assim, não dê... Aqui no Brasil também
que aqui nos Estados Unidos não tem essa adoração de pastor. Essa adoração de pastor, essa tietagem, desculpe falar assim, se você gosta de fazer tietagem com as pessoas, mas essa tietagem de pastor, de falar assim, não, porque você viu, eu cheguei perto daquele pastor bam, bam, bam. Isso é tietagem, se você não sabe o que eu tava falando. Aqui, pastor nem é chamado de pastor, é chamado pelo nome. Do tipo, é o fulano, tanto que esse pastor mesmo, ele que me ensinou, que eu chamava todo mundo de pastor, e ele falou assim, somos iguais. Sim, somos uma só família. Você é Ângela e eu sou o pastor Bob. Eu chamo pastor. Eu sou o Bob, prazer. Do tipo, somos iguais. Você não precisa ficar me chamando de pastor toda hora. Do tipo, que ele sabia da cultura. Ele vai bastante pro Brasil. Ele entende a cultura. Ele entende que é cultural nosso. E não é errado. Se você chama seu pastor de pastor. Até aqui eu chamo os pastores de pastor. Porque é cultural nosso. Porque a gente quer honrar a pessoa. Não tem nada errado com isso. Honre as pessoas. Honre a liderança. Mas o que eu tô dizendo é, não fique tietando. E você que tá recebendo, não receba a tietagem. Corta isso, do tipo assim, não, irmão, somos iguais. Você serve, eu servo, somos servos. Eu sirvo pregando e você serve na recepção. Somos co-participantes em Cristo. Não é uma hierarquia onde o pastor tá aqui e o outro cara tá lá e o outro tá lá embaixo. Não é uma hierarquia, gente. Que o pastor está mais perto de Deus e daí um dia, se você crescer, você vai chegar mais perto do Senhor. Não, ele é pai de todos, na verdade. E como o Johnny já leu aquele versículo lá, eu acho que é isso. Eu sei que a gente tá meio que caminhando, isso aqui é mais uma conversa e levantando as questões, às vezes, também do coração. E às vezes eu tenho até, de verdade, como podcast a gente pode ficar falando as coisas, tipo aqui não é o sofá. Tô quase mudando pro sofá, porque eu sou pequenininha e essa cadeira é grande, tenho que ficar balançando as perninhas aqui. Eu vou ser bem sincera, essa semana eu assisti muito podcast e eu sei todas as situações que estão acontecendo atuais no Brasil. Eu não vou comentá-las porque aqui não é canal de fofoca. Então, não vou comentar porque o Espírito Santo não me deu nenhuma palavra direcionada pra dar, então fofoca não farei. Mas assisti muito podcast porque o Brasil tem muita coisa acontecendo agora na igreja brasileira, né? Nacional. E eu fiquei, Senhor, eu quero ser um podcast relevante, que traz a sua palavra, que exorta, que traz o seu amor. E os podcasts que eu ia ouvindo, gente, mas teve pastor lá que bateu tanto em mim. Eu não sei, quase passando mal. E eu apanhei demais. Como assim? Sabe a faca de 2 gumes que eu falo? Gente, tô batendo em você, mas tá cortando em mim também? Tinha aí podcaster e pastores falando no seu podcast de coisas que eu falava, Deus, que me questionam demais. Tipo assim, de você ser voz e você ter a liberdade de falar o que o Espírito Santo tá falando ou que você está percebendo, que às vezes o Espírito Santo não tá falando, mas às vezes é uma percepção natural das coisas. E você fala assim, não vou dizer, porque não quero criar inimigos dentro do reino, vou deixar quieto. Então, assim, me questionou isso, porque quanto mais a gente fala aqui, mais público e mais abrangente a gente vai ficando. Sim. Então, eu entendo que existe um cuidado e um zelo do que a gente fala, porque isso reverbera e às vezes a gente tem que saber o que a gente tá falando pra não chegar num lugar fora. E isso existe um cuidado nosso. Mas mais e mais eu tenho orado. Senhor, nos ajuda a nos posicionarmos, certo? A gente não quer ferir ninguém, porque quando a gente tá falando aqui, a gente não tá aqui pra ferir nenhum pastor. Ou quando a gente tá trazendo a palavra pra exortar, a gente não tá querendo dar de dedo no nariz de ninguém, de forma alguma. Da mesma forma que eu tô te falando, que eu vi esses pastores falarem e falei assim, Deus, isso doeu no meu coração, ele tá falando todas essas verdades que eu precisava ouvir. E eu queria até desligar. Teve uma raiva, eu fiquei com raiva, porque ele falou tantas verdades, que eu falei, eu vou desligar, não vou mais ouvir isso. E daí, quando eu falei isso, veio aquela vozinha na minha mente, um dia será você falando as verdades, as pessoas não vão querer te ouvir. Por quê? Quando é verdade e é forte, a gente tem a tendência de querer rejeitar. Tipo assim, isso é verdade, você está lendo a palavra, é verdadeira, mas é muito pesada, é muito dura. Então, a sensação é tipo, eu rejeito, porque
tá meio que me pegando e eu não quero ser repreendido, porque mais uma vez, nesse momento da vida que vivemos em 2025, repreensão não é bem-vinda e não é bem vista. Ainda mais se você tem um patamar aqui, você não quer ser repreendido por nada, por ninguém. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu percebi é, eu percebi uma rejeição desse podcast, ou desse pastor. Não porque ele é ruim ou o que ele estava falando era ruim e não tinha qualidade. Tinha tudo isso. Mas porque o que ele estava falando estava me pegando tão profundamente que eu tava, ai, nem quero ouvir porque eu não quero mudar. Entendeu? Eu não quero mudar. Então eu nem vou ouvir porque isso tá doendo em mim. E não seja... Assim, eu continuei a ouvir, eu percebi e ouvi até o final e fui orar depois. E eu tô trazendo esse meu testemunho pra você porque talvez, às vezes você está ouvindo a gente e às vezes dá uma rejeitadinha porque a exortação é muito forte e você não quer ouvir porque a gente não tá mais acostumado a ser repreendido na palavra. A gente não tá mais acostumado com isso. Repreensão não é bem-vinda e, na verdade, repreensão nos faz crescer. Sim. Ainda mais quando vem na palavra de Deus. A gente não tá aqui pra repreender, enfim, levianamente. Então, assim... Se você sente essa questão de tô querendo rejeitar isso aqui, dá uma sondada antes de desligar, para se você não tá tentando rejeitar, porque é algo que deveria estar sendo trabalhado e você não quer. Então você dá aquela rejeitadinha, não quero nem ouvir porque tá pegando em mim, eu não quero mudar. Porque assim, uma vez que você tá ouvindo a palavra, que o Espírito Santo está te exortando e tá mexendo lá dentro, quando chega no final, você tem que responder o Senhor. Falar, opa, precisa haver uma mudança. Então às vezes é melhor... puxar e pular para um próximo videozinho por causa disso. Então, eu só queria compartilhar com você, porque eu também vivo isso. Então, assim, continua, deixa o Senhor ministrando você. Mesmo nós pequenos, assim, mas somos vós. Então, assim, deixa o Senhor falar com você. E, assim, tem tantas outras vozes aqui nesse YouTube, boas, eu tenho sido muito ministrada. Então, deixa o Senhor ministrar você também. Amém. Amém? Amém. É isso aí. Gente, muito obrigado por ter conectado hoje mais uma vez. Compartilha como a Ângela falou. Pra você que chegou aqui até o finalzinho, vai ficar esse segredo. Mas é só pra você que ficou até o finalzinho. Semana que vem é Thanksgiving, ação de graças. Se você quiser uma receitinha pra fazer numa ação de graças, bem gostosa, americana, fala, Ângela, não sei o que fazer, queria fazer um negócio massa. Fala assim, eu queria uma dica sua, de uma receita, um negócio, pode mandar um direct pra gente, que eu mando uma receita pra você bem legal de sobremesa, tá bom? Que delícia! Mas vai ser pra você que chegou até o final. Não conta pra ninguém, deixa quem chegar no final, porque eu não tenho como mandar receita pra um monte de gente. Fica pra você que assistiu até o final. Você pode me mandar um direct lá. Eu te mando uma receitinha. Eu amo compartilhar receita, tá bom? Pra que seu Thanksgiving seja bem abençoado. E convide outras pessoas e abra sua casa. Amém. Que seja um momento de gratidão na sua vida. Amém? Amém. 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 Gente, bom fim de semana pra você. Que você aproveite um monte. Que a graça, a presença e o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, a sua casa. E, de novo, vamos ser humildes e gratos. Amém. Amém? Amém.